boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui, especialmente do Beto Paradeda, do Juninho, que vão ensinar um pouquinho para a gente aí do que eles sabem, do que eles estudaram, do que eles prepararam para o HPE. Eu adoro muito essa coisa toda, mas a minha paixão é bem maior do que a minha competência. Então, é legal a gente ter pessoas que sabem, né, mais e podem ajudar a gente. Queria agradecer também o Gui, da Rio Seio Tech, que ofereceu para a gente vouchers lá da loja, para a gente poder trocar os cabos, aí tá com os barcos bacanas quando acabar a quarentena. Assim como também o Fábio Cotrim, do time Saci, que também tá apoiando esse evento aqui, né? Então, como eu falo demais, eu vou me colocar aqui no mudo aqui um pouquinho e vou passar a palavra para o Beto Paradeda e para o Juninho, que prepararam material bem bacana para a gente. Espero que todos vocês aproveitem. As perguntas vamos fazendo no chat e eu prometo para vocês que todas as perguntas vão ser respondidas. Se não aqui nessa live, a gente vai registrar todas e vai responder todas depois nos grupos de WhatsApp, no Instagram. Então, todo mundo vai compartilhar as respostas. Tá? Então, boa noite a todos. Passo a palavra aí para o Beto. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Realmente a ideia surgiu nessa época de pandemia, de todo mundo em casa, e realmente é uma chance de aproximar os velejadores. Eu preparei junto com o Juninho, minha base também é muito mais teórica do que de horas em cima do barco. Então, eu vou falar um pouco de conceitos, um pouco de qual era a nossa proposta na questão das velas e principalmente para qual lado a gente corre nas variações de vento dentro da regulagem do barco. O Juninho é um cara que tem, ao contrário de mim, tem muitas horas em cima do barco e ele sabe melhor do que ninguém esses momentos das trocas de marcha, de quando a gente vai para um lado ou quando a gente vai para o outro. Então, eu montei uma apresentação em PowerPoint para nos basear nesse trabalho aqui, para a gente, como na minha curta experiência de lives, eu aprendi que por mais tempo que a gente tenha no Zoom, ele não é o suficiente. Então a gente realmente tem que andar para dar tempo de apresentar tudo e principalmente de ouvir as dúvidas depois. Então eu vou começar, tá, Juninho? E no momento depois tu entra na questão das regulagens do barco em si. Ok. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Compartilhou? Foi. Tá. Positivo. Então é assim, a gente vai tratar do tuning guide, dos conceitos do shape e da trimagem das velas, né? Da regulagem das velas em si. Para a gente poder falar sobre isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Por isso eu não vou demorar muito nessa parte, tá? O principal deles é o shape da vela, ele divide em 4 pontos que a gente vai analisar e falar bastante hoje. Primeiro é o camber, que é a profundidade da vela. Depois o draft, que é a posição dessa profundidade. E por último o twist, que é a abertura da valuma. E por último o seg, que é a regulagem do aço de proa do barco, que é a curvatura do aço de proa. Então aqui nessa primeira imagem que vocês estão vendo dessa vela armada, apesar de não ser de HPE,
é uma vela que o desenho está muito bom nessas flechas amarelas. Vocês conseguem ver bem na tela? Cara, dá para ver bem, Beto. Tá bom. Positivo, eu estou vendo bem aqui. Então tá, então vamos adiante. Aqui nesse desenho à esquerda embaixo é uma diagramação de uma seção da vela. A vela ela é dividida toda em seções, que quando a gente desenha a vela, a gente define camber, draft, twist, segue e algumas outras coisinhas mais para cada seção dessa vela. Uma seção do top não é igual a uma seção da base. Aqui é o twist, tá? O twist nada mais é que é o distanciamento da valuma. Se tu imaginar uma linha reta entre o top e a ponta da retranca, num contravento, a distância entre essa linha reta e a valuma da vela é o twist. Então, o twist de uma vela é sempre maior na parte alta. Vocês podem ver a diferença entre o barco A e o barco B. O barco B tem a valuma muito mais aberta da vela grande. É um barco com bem mais twist. E valumas fechadas é quando a vela tem menos twist. Aqui 3 fotos da mesma vela com twists diferentes. Depois, o seg da buja, que é a curvatura do start proa causada pela falta de tensão. Então, toda vela, quando é projetada, ela é projetada para ter um seg. Nenhuma vela, nenhuma buja de barco nenhum não tem seg nenhum. Então, sempre existe um seg pré-determinado, que a gente vai trabalhando nas regulagens para ter mais ou menos. Quanto mais seg uma buja tem, mais gorda ela é. Quanto menos seg uma buja tem, mais plana ela é. Aqui é o próprio HPE 25 navegando. Vocês veem a linha amarela é a linha reta e a testa da vela, como ela faz essa curva grande. No vento fraco a gente trabalha para ter seg, e no vento, como nessa foto, enquanto no vento forte a gente trabalha para ter menos seg. Algum seg sempre vai ter. Um conceito da inclinação do barco, que é um fator muito importante no HPE 25, são algumas forças que acabam na resultante do barco para frente, tá? Velejando no rumo de contravento. Um é o lift da quilha, que é essa força para barlavento, e quanto que a força para sotavento é a pressão que as velas estão sofrendo. A resultante disso, dessas forças, é o andamento do barco para frente. Então, todo barco ele tem um ângulo ideal de inclinação. E isso é um ponto que o Juninho vai falar muito sobre isso depois. Para a gente sempre trabalhar dentro do ângulo de inclinação ideal do barco. Sempre que um barco aderna demais, ele perde o lift da quilha, ou seja, ele anda mais para sotavento. Se um barco tem pouca força nas velas, pouca pressão nas velas, ele se permite andar um pouco adernado. Então, alguns são fatores que, embora pareçam básicos, no final das contas faz uma diferença muito grande, principalmente no HPE 25. Digo isso por causa do desenho do barco e da quilha do barco, principalmente. Por último, é a diferença entre mastro curvado e mastro reto. Tá? Sempre que a gente curva um mastro, a gente deixa a vela mais plana. E corre o draft da vela para a popa. Sempre que a gente deixa o mastro reto, a vela é gorda e o draft corre para o mastro. O que a gente trabalha na curvatura do mastro, no HPE? Backstay, pé de mastro e styles. São as variáveis para definir a curvatura do mastro. Aqui eu botei o Tuning Guide já, que até a gente já mandou para vocês. Cássio, eu não sei se tu prefere que a gente fale diretamente do Tuning Guide depois, ou se a gente apresenta, porque eu tenho depois fotos e explicações de cada condição do Tuning Guide. Em todas eu acho que seria legal, pelo menos a minha primeira opção seria a gente passar um pouquinho rapidamente pela teoria e pelos conceitos,
para a gente entender o porquê que a gente está mexendo em cada um dos itens do Touring Guide em cada situação. Então, só para a gente não ficar com alguma coisa no piloto automático, de olha, estou aqui com 15 nós, então vou caçar 5 voltas, vou soltar aqui, vou caçar ali, para a gente entender o que a gente busca, né? E aí a gente dá depois a oportunidade para o Juninho, que conhece isso como ninguém, que inclusive ajudou a escrever esse Tuning Guide, acho que é um dos caras que melhor acertador de HP que eu conheço, pelo menos. Vai falar um pouquinho para a gente de quando ele usa qual ajuste, por quê e de que forma. Então vamos passar pela teoria e depois a gente volta para o Tuning Guide. A parte da teoria em si era isso, entendeu? Eram os conceitos que a gente vai falar, que é a curvatura de mastro, vela gorda, vela plana, twist, draft, camber e o segue da buja. Todas essas variações no Tuning Guide vão ajustar esses itens das velas. O que acontece? Muito importante também, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses conceitos de antes, que pergunte agora, porque senão nós vamos repetir isso várias vezes durante a apresentação, sabe? Então tem que estar bem claro para cada um esses conceitos. Aí, Cássio, caso alguém te avise, tu me dá um toque aí que eu volto nesses pontos. Tá. A gente está de olho aqui. Eu acho que a gente podia começar, você, o Juninho, explicar como é que a gente monta o HPE. Quer dizer, esse Touring Guide, ele parte do princípio de uma certa posição de pé de mastro, de uma certa tensão de styles, de uma certa preparação do barco. Então, acho que a gente podia começar pelo setup básico mesmo, quer dizer, montando o barco, né? O Juninho e o Bochecha foram os caras fundamentais na montagem desse Tuning Guide aqui. Eu botei e fiz as descrições para que fosse simples de entender. Então, o Juninho ele pode explicar agora, partindo do zero, de um barco sem mastro, como é que é o passo a passo, entendeu? Bom, boa noite, galera. Boa noite, Cássio, Beto, a galera aí. Obrigado pela oportunidade. Bom, vamos lá. O HP é assim, galera. Vou explicar o que o Juninho usa, tá, galera? Que eu venho usando há algum tempo aí, principalmente depois das velas curtas. No nosso barco lá, a gente, basicamente, com os macacos, a gente, se não me engano, por volta de 3, assim, é o número do nosso ali. E caço reiki até chegar na posição de 23. Já vai dar mais ou menos próximo do que é esse 11, 13 pelas medidas do cabo original lá, que se eu não me engano é 8 e pouquinho, alguma coisa assim que vem nos cabos que vem nos barcos. São próximos, né? Não são iguais, mas são próximos. Então, só uma pergunta aqui, Julinho. O que você está falando aqui, você está falando de caimento, né? Esse caimento ele é medido com a manilha encostada, com a trena colocada na manilha e a manilha encostada na roldana lá em cima, tá certo? E essa medida é até a parte superior da ferragem de leme superior, tá certo? Bom, Cássio, só assim isso é uma grande dúvida também, porque muita gente, às vezes, a galera vai navegar e mede o barco, e daí depois, não sei, por qualquer outra coisa assim, vai remedir o barco, depois que, por exemplo, vai correr um campeonato de São Paulo, volta para a ilha, vai medir o barco, quando o pessoal vai medir, e às vezes dá mais o caimento, porque lá dentro do mastro, ele tem um rasguinho. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de subir a trena, porque às vezes a manilha fica de lado e ela não entra dentro do mastro, e se ela ficar assim, lateral, ela entra dentro do mastro. Isso varia de 2, 3 centímetros. Então, eu, particularmente, toda vez que vou medir o barco, eu coloco uma chave de fenda
com uma fita isolante ou um cabinho amarrado no topo da rodana, para sempre bater no mesmo lugar. E daí eu não tenho nunca dúvida, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, puta, mas será que encolheu o cabo? Será que isso? Será que aquilo? Mas não, é a diferença se a manilha entra ou não dentro daquela caixinha do mastro, sabe? Do top. Perfeito. Então, Acho que a outra coisa que estão perguntando aqui, que acho que é importante a gente falar também, no caso da vela Quantum, a recomendação é a gente colocar o pé do mastro todo para trás, tá certo? todo para trás. Todo para trás. Todo para trás. Então, a gente colocou... A gente não mexe assim, independente da condição de vento, a gente nunca mexe no pé do mastro. O nosso é sempre tudo para trás. Positivo. Então, montou o mastro, pé do mastro para trás, caimento 11 e 13 com a manilha encostada na ferragem do backstay lá em cima. Isso. Tá certo? E na medida, não na popa, tá? Não na ferragem de popa lá, na fêmea do leme no final. Eu sempre meço ali entre a interseção do casco e da fêmea, entendeu? Então, encostada na parte de trás do casco. No espelho de popa ali, né? Do ladinho da ferragem ali, né? Onde a ferragem encosta no espelho de popa, né? Isso, onde a ferragem encosta no espelho de popa, ali tem que dar 11 e 13. Cássio, Juninho. Outra coisa que varia muito também, às vezes o cara coloca lá 11 e 13 e daí fala, ah, deu 11 e 18, porque a manilha entrou lá em cima e o cara mede lá na popa e fala, puta, mas o meu dá 11 e 18, não sei o quê. Então é sempre grudado no casco e com a manilha fora, sem encaixar no mastro. Pode falar. Tá certo. Né? Então, montou o barco. A gente fala um pouquinho sobre a colocação da genoa, porque acho que isso é uma coisa importante desde a montagem do barco. Depois a gente vai conferir essa altura da genoa velejando. Mas vamos falar um pouquinho como é que você coloca, como é que é a ferragem a forma de fixação da genoa lá no barco de vocês. Então, Cássio, a forma de fixação do nosso barco lá, eu deixo um cabo sempre amarrado como se fosse um 49er, assim, sabe, com um nozinho, exatamente como na foto aí. Então, tá. Eu fixo lá com uma mão de cabo e passo ali na coisa. Uma coisa que eu sempre faço, assim, para medida base, que é muito bom, é que eu marco aqui esse último terço aqui, esse último final da vela, onde tem essa fita, onde passa o cabo de aço, eu faço com uma caneta pilô preta e coloco uma fita isolante grudada no aço. Então eu sempre sei que aquela ali é a altura certa base. Então sempre quando eu vou montar o barco, eu vou lá e já sei que está sempre na altura certa, depois que eu acertei a altura da regulagem base, da setup base, que é os 11, 13 e esse 23 de tensão. Então eu sempre monto ele para esse caimento de 11, 13. Depois, claro, se precisar mexer no mar, alguma coisa, ou na represa que estava navegando, precisar baixar um pouquinho, alguma coisa, a gente altera. Mas eu sempre, para ter a base e não perder isso, porque às vezes o cara coloca lá e ficou bom, mas daí, puta, daí desmontou e não marcou, daí já não sabe. Daí o cara fala, não, mas é 4 dedos do enrolador. Então, isso é uma forma que eu vou lá e sempre eu deixo marcado no meu barco. Isso é importante, gente. E isso é importante até para quem a maioria de nós não tem duas bujas, mas isso vai mudar de vela para vela. E essa medida ela também não é fixa, tá? Como a gente vai ver mais adiante, nós vamos subir ou descer um pouquinho a buja, dependendo da condição de vento. A outra coisa mas é importante a gente ter um ponto de partida, porque esse ponto de partida determina a posição do carrinho, né? Não adianta nada a gente falar que o carrinho ele está com 4 furos aparentes ou 5 furos aparentes, se a altura da buja ela não é constante, né? Então, como para efeito de referência, essa marca da posição da buja no cabo de aço é muito importante, tá? Então, quem ainda não faz essa marcação, eu recomendo fortemente que comece a fazer. Mais para frente a gente vai falar da importância da altura da buja para cada condição, sabe? E a altura da buja está totalmente relacionada é consequência, a posição do carrinho é consequência da altura da buja. Se a buja não estiver na posição certa,
a posição do tuning guide dos carrinhos não vai bater. Certo. Só respondendo aqui uma pergunta, a manilha que a gente está falando lá em cima é a manilha padrão, tá? É aquela que vem com o barco, é aquela manilha francesa que tem, daqui a pouco eu vou lembrar a marca dela que eu esqueci agora, mas é a manilha padrão que tem, se eu não me engano, 60 milímetros de ponta a ponta, tá? Vamos lá? Bom, então partindo desse ponto, dessa regulagem base, que é a do vento fraco de 5 a 8 nós, a gente montou uma apresentação para cada tipo de vento, sabe? Então, o que acontece? Dos 5 aos 8 nós na regulagem base, é um vento fraco onde a tripulação não está necessariamente toda na borda, não precisa de todo o peso na borda. Essa é a nossa referência, tá? Então, quando a gente desenha uma vela, tu faz uma vela para uma determinada curva de mastro. Eu não consigo desenhar nada que seja ideal com 5 nós de vento e que vai funcionar depois com 20. Então, eu tenho uma regulagem num meio termo, que eu vá conseguir resolver com 5 nós de vento e vou conseguir resolver com mais de 20. Então, nesses 5 a 8 nós, eu trabalho para curvar o mastro. Por quê? Porque a gente tem pouca pressão de escota, pouca pressão de beck, e eu preciso trabalhar para que o mastro chegue numa curva que a minha vela grande fique boa. O que acontece? Eu tento ao máximo, o jeito mais fácil de curvar o mastro é dando backstay. Mas nessa condição, eu não quero dar backstay. Por quê? Porque o backstay diminui o seg da minha buja. E nessa condição, eu quero seg de buja. Então, a gente vai trabalhar as formas de curvar mastro de um jeito que eu não atrapalhe a minha buja. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai botar todos os calços do mastro atrás, como está no tuning guide, e vou empurrar esse mastro o máximo para frente. Com isso, eu curvo o mastro e minha valumadura grande já começa a abrir. E empurrando o mastro para frente, eu aumento o seg da buja, que é uma coisa boa nessa condição. Lembrem que buja com seg é uma buja mais gorda. Só que eu preciso curvar o meu mastro não para achatar a vela grande. Eu preciso curvar meu mastro porque senão a valumadura grande não abre. Eu tenho muita dificuldade em dar escota nessa condição de vento, porque no momento que eu trago a minha escota para o meio, eu fechei muito já a valumadura grande. E lembre de que com vento fraco, normalmente numa condição sem onda como essa de vento, as volumas muito fechadas, eu não tenho pressão, o barco não é oriçador ainda nessa condição. Eu ainda preciso de um barco veloz nessa condição. Então, eu abro as minhas volumas, principalmente do grande, empurrando o mastro para frente nos calços, e com isso eu ainda trago meu traveler mais para barlavento, para que minha retranca fique no meio, mesmo sem dar tanta escota. Tá? Juninho? Oi. Então, Beto, a gente faz exatamente isso que você falou, mas ainda a gente, nesse tipo de condição de vento fraco, assim, que a gente está dentro, cara, a gente ainda desce a buja um pouco para poder ficar com um pouquinho mais de escota dentro, sabe, Beto? Entendi, então, sem fechar volume. Para não deixar tão fora, sabe? Porque coisa que eu casse a vela ali, para ela fica difícil de ajeitar a buja embaixo e em cima, porque embaixo tá bonita, mas em cima tá fechando um pouquinho, então eu desço um pouco a vela, eu desço um pouquinho a buja, coisa de 2 centímetros, assim, 1,5 centímetros, e a gente já testou isso e é uma coisa que funciona bem, porque fica mais fácil de timonear o barco e a vela sempre tá
mais fácil de levar, sabe, Beto? Tá sempre próximo do que é o ideal. Então, nessas condições, a gente ainda, além de fazer tudo isso que você falou, é exatamente isso, a gente ainda baixa um pouquinho a buja, a altura. Às vezes a gente nem desce a vela lá de cima, a gente solta no reiki mesmo, sabe? Para até ganhar aquele pouquinho de segue e ganhar essa parte mais baixa da vela. E fica melhor para timonear, para dirigir, quanto em aparência da vela, sabe? A gente acha Isso, tem uma regulagem abaixo dessa, que é com menos de 5 nós. Nessa condição com menos, eu nem botei aqui na apresentação, porque a única diferença é a soltada do reiki, essa que tu comentou. Tanto que o caimento cai de 13 para 11, né? Nessa... Cara, de 13 ou menos até. para 8, eu acho, né? De 13 para 8. Cai de 13 para 8, cai 5 centímetros o caimento, só soltando o reiki. Então, tu vai aumentar o seg da buja, porque além disso, tu tá calçando o maço para frente, né? O maço tu seguiu o calçado para frente e tu diminuiu a tensão no reiki. Então, isso aumentou bem o seg e baixando a buja, tu vai conseguir caçar bem mais escota. Lembre que se a buja permanecer muito alta, tu não consegue nunca dar escota porque vai fechar muito cedo. Isso, ela fecha muito cedo. Então a gente fez isso daí, Beto. Depois do Brasileiro aqui da Ilhabela, 2017, se não... Então a gente seguiu velejando, fazendo isso e funcionou bastante, cara. Principalmente em dias de onda, assim, funciona bastante porque fica mais fácil do timoneiro de levar o barco, de dirigir o negócio, porque a biruta fica mais estável. Então é uma coisa que a gente achou positiva e que certo que melhorou no nosso barco, assim. Só nesse momento, deixa só fazer um resumo aqui, quer dizer, o que a gente está falando a gente tem a regulagem básica do Tuning Guide e dependendo da condição de vento, se a gente tiver numa condição de vento muito fraca, em que a buja ficaria totalmente solta, teria soltar muito a escota para ela ficar, ter um formato bacana, o que o Juninho está falando é que eles abaixam um pouquinho a buja, com isso a saia dela dobra um pouquinho no convés, a vela fica um pouco mais quieta dentro do barco e aproxima o punho do moitão do trilho. Com isso a vela fica mais estável e ela fica com um formato mais bacana, mais dentro do barco e sem mexer muito, porque ela também está encostada no deck e o deck dá uma segurada na vela. Só vamos lembrar que essa é uma situação muito particular de vento muito fraco, daquelas que está todo mundo dentro do barco. Tá? Então, cuidado quando for tomar a opção de adotar essa regulagem, que se você achar que vai subir o vento, é melhor aguentar com ela um pouquinho solta, porque se entrar, você pegar 15 nós de vento com ele nessa situação, pode não ser tão bacana assim. Tá? Então, essa baixada de buja que o Juninho falou é uma situação bastante particular, não é isso, Juninho? É isso. Tanto que quando a gente, aqui na Ilhabela, por exemplo, quando começa uma regata no vento leste, por exemplo, meio-dia, que está entrando, que está fraco o vento, que a gente sabe que vai subindo no decorrer do dia, a gente não chega nem baixar, só solta realmente no reiki, porque sabe que o vento pode aumentar a qualquer momento na segunda perna, então a gente nem chega a mexer lá em cima no cabinho e somente solta no reiki para poder chegar o mais próximo desse. E aí é legal. Isso é muito normal em outras classes, Cássio, principalmente no sniper, no estado. Positivo. Positivo. O veleja muito em lugares como a represa, onde a variação do vento é muito grande, trabalha muito o caimento para ajeitar a altura da buja, entendeu? O caimento é uma solução para ajeitar a altura da buja. E aí eu vou chamar a atenção para um ponto que é importante ter as marcas. Então, no nosso barco, por exemplo, nós temos 3 marcas. Nós temos uma marca da regulagem base, temos no reiki, né, a gente tem uma fita adesiva no cabo do reiki e temos 3 marcas no mastro. Uma
com o caimento em 11,8, uma outra com caimento em 11,13 e uma outra com caimento em 11,15. É importante ter essas marcas para quando for soltar o reiki ou for caçar, saber exatamente em que posição que ele está, porque é uma regulagem que mexe muito no barco e ela é a base para ponto da buja, para calço da enora e uma série de outros fatores que a gente vai fazer. Então aqui eu chamo a atenção para a importância de ter isso marcado no barco. Todas essas posições do Tuning Guide marcadas no barco para você poder repetir a medida sempre que for necessário. Tá. Aqui eu botei uma foto da vela nessa condição de vento fraco, tá? A vela ela possui 3 linhas de forma, a vela grande. Uma 75% do comprimento da testa, a amarela lá em cima, uma 50 e uma 25. Por essas linhas de forma é como a gente consegue fazer a leitura da posição do camber, da posição do draft. E também ajuda a ver a profundidade da vela. Numa condição dessas, como eu quero uma valuma aberta, o meu draft ele tem que estar para frente dos 50% na vela grande. Tá? Sempre que está para frente dos 50, eu correndo a bolsa em direção ao mastro, minha valuma abre um pouco mais fácil. Sempre que eu corro o draft para trás, em direção à valuma, minha valuma fecha mais fácil. Então aqui, por exemplo, nessa vela aqui, numa condição de vento fraco, a gente vê o draft lá em cima 44%. Isso tem um outro fator que leva a isso. A minha vela ela tem uma curva de testa maior do que seria necessário nessa condição. Então, com isso, o meu draft corre para frente. Sempre que eu tenho um mastro reto e uma vela com muita curva de testa, o meu draft corre em direção ao mastro. Sempre que eu tenho uma vela com pouca curva de testa e um mastro muito curvado, meu draft corre em direção à valuma. Eu não posso fazer uma vela que com 5 nós de vento, 6, 7 ou até 8, tem um draft mais para trás, por volta de 46, 47% lá em cima, porque quando tiver 20 nós de vento e esse mastro curvar cheio de back, essa vela vai se desmanchar, vai se desmontar. Então a gente trabalhou sempre para curvar o mastro e esse draft não ser tão agressivo para frente. Por isso que a gente botou os calços todos atrás do mastro, para a gente curvar o mastro, e esse draft que embaixo está em 41, no meio em 41, se eu não tivesse feito isso, estava em 38, o que é muito ruim para essa condição. Eu sempre tenho que ter o meu draft perto dos 45 nessa condição. 42, nessa condição aqui o vento estava bem fraco, eu não consegui correr ele para perto dos 45. Seria o ideal para essa condição, mas é muito fraco para uma vela que tem que funcionar também com 20 nós. Agora, Beto e Juninho, só para a gente esclarecer aqui, quando eu coloco calços atrás da enora, atrás do mastro na enora, a gente aumenta a curvatura do mastro, tá certo? Entre a enora e a cruzeta, tá certo? A gente não consegue com o calço mexer lá em cima na curvatura do mastro acima da cruzeta, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal reclamando que a vela está muito funda na parte alta, isso a gente não resolve com o calço, né? Isso assim, ó, Cássio, no momento que eu tenho meus styles de força mais soltos, claro que a influência embaixo é bem maior. No primeira linha de forma e na segunda é muito maior. Mas quando o vento é fraco, eu ainda consigo ter influência lá em cima. Bem menor, bem mais sutil, mas principalmente porque meu mastro ele também tem uma caída lateral nessa condição. Como tu pode ver nessa foto aqui agora, o mastro está com meio grau caído a sotavento. Isso é importante para essa condição aqui. E ajuda, a falta de pressão de força ajuda a
para curvar um pouquinho mais para cima também. Quando se está numa condição em que está muito difícil abrir essa voluma, mesmo com o Traveler a Barlavento, eu vou ter que acabar no backstay, entendeu? Eu vou ter que dar um pouco de backstay para abrir lá em cima. Nem que seja uma coisa muito sutil, nem que eu atrapalhe um pouquinho a buja. Vai ser um trabalho de ver o que é menos pior. Se é a buja com um pouquinho menos de seg ou o grande fechado. O Juninho deve ter bem essa condição para nos dizer se realmente usa um pouquinho de back para tentar abrir um pouco lá em cima nesse vento fraco. Então, Beto, a gente, cara, várias vezes a gente já chegou a usar um pouquinho de back, sim, pouquinha coisa, claro que prejudica, vira e mexe, o Bochecha vai lá, puta, Bochecha, minha buja, mas ele falou, cara, precisei mexer aqui. Então a gente tenta encontrar o meio termo de que não prejudique muito nem um lado nem o outro, mas que a gente usa back, usa assim sempre um pouquinho quando tem essa condição. Até porque quando dá 8 nós já dá aquela pressãozinha de 10 e você vê que precisa dessa encostadinha de back, não faz tanta diferença assim, sabe? Dá uma prejudicada tal, mas claro que... E outra, lembrando que nessa condição aqui também de 8 nós, Beto, para não prejudicar muito a buja, se caçar aqui se você caça um pouquinho de back e acha que prejudica muito a buja, você consegue também soltar um pouquinho do reiki e tentar ajudar lá no seg da buja também. Então tem essa variação que pode correr um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, sabe? Uhum. Realmente, se o mastro não curvar nada lá em cima, a vela vai ser muito redonda e com a voluma fechada, entendeu? Alguma coisa a gente tem que fazer para curvar a vela lá em cima nesse vento fraco. Curvar o mastro lá em cima nesse vento fraco. Só para tu ter uma noção, dá para ver que nessa foto o nosso back está esticado, tá vendo? Um pouquinho, ele está encostado. Sim, é uma sim. foto e dá para ver bem que o back tá encostado porque ajuda. É uma coisa que ajuda bastante. Deixa eu passar aqui. É uma foto só da abertura da voluma do grande, que realmente não pode ser muito fechada nessa condição. E depois já na condição de 9 a 12 nós. Beto, só volta um pouquinho naquela foto. Eu só queria chamar a atenção para o fato do ponto da mestra, da retranca, ela está aqui a barlavento aproximadamente. Aqui a gente está numa situação que temos aqui o quê? Uns 10 nós aqui? 10, 12 nós, né? Tá certo? Não, aqui eu queria chamar a atenção para a posição da retranca. Queria chamar a atenção para a posição da retranca, queria que você falasse um pouquinho da posição da retranca e o corredor entre a buja e a mestra nessa condição, que é uma condição bastante típica de regata para a gente. O Traveler a Barlavento é uma solução para te poder dar menos... Se tu dá menos escota, tu consegue abrir volume em cima. Então, o Traveler a Barlavento, ele ajuda para te poder dar menos pressão de escota para manter a retranca no meio. Então, é uma solução para te não fechar a vela demais, não fechar a voluma demais. Essa condição aqui desses 10 nós, 8, 9, 10, já está todo mundo sentado na borda. Essa condição já passa a ser um momento onde o canal de vento entre a buja e o grande já pode ser bem estreito, porque não desmancha a vela. O Juninho até pode nos dizer mais em relação à posição da buja, que realmente nessa condição aqui da foto já pode ser bem fechado. Não, pode. Nessas condições assim, de vento 8, 10 nós, que é o máximo as velas estão todas as dentro, né? Então os canais estão o máximo fechado possível. Inclusive, se eu não me engano, o nosso barco, numa condição de vento dessa daí, usa com 5 furos aparecendo, se eu não me engano, contando da popa para a proa. Então, a gente veleja com tudo full power. A próxima regulagem que eu tenho aqui é onde tu trabalha para deixar tudo fechado, entendeu? Tudo gordo, velas gordas e fechadas
porque é a condição do full power, a mais ainda do que isso aqui. Deixa eu chegar nela aqui. É a condição onde tu tem intenção de backstay, mas tu não tem muito, porque tu ainda quer a vela gorda. Lembrando que mais backstay tu vai achatar a vela, não é o caso. As volumas são a condição da voluma mais fechada que tu vai usar, é essa condição aqui. Por quê? Porque o barco está veloz e tu está aguentando o barco. Não está sobrando velas sob nenhum aspecto. O draft do grande já corre mais para trás, para as volumas ficarem fechadas. A buja é bem redonda, com um canal estreito. A buja ainda tem segue, porque eu ainda preciso de potência. E as testas das velas têm pouca pressão. Um ponto que é relevante sobre as testas é que a principal influência da testa do grande e da testa da buja é sobre o draft. Sempre que uma testa é caçada, ela está correndo o draft para frente. Sempre que uma testa é solta, corre o draft para trás. Aqui é uma vela, apesar de ter sido a primeira vela de teste que a gente fez, é uma vela que ficou muito boa nessa condição aqui. Por exemplo, o draft, que antes estava em 44 em cima, 42 e 41 embaixo, ele já correu bem para o meio da vela. Por quê? Porque nessa condição é quando tu tem mais pressão no leme para ser orçador, para ter um toque orçador. Porque a tua voluma está fechada, a tua buja está fechada e o teu grande está fechado. O barco é a condição do barco, entendeu? O barco parece que foi feito para essa condição aqui. E o toque do velejador é muito orçador, porque o barco não perde velocidade, ele tem uma inércia muito boa nessa condição. Então, toda a regulagem vai trabalhar para deixar as velas com bastante power. O Juninho pergunta, nessa condição, qual que é o peso no leme? Cara, pouca coisa empurrando para a orça, hein, Cássio? Bem pouco, cara, bem pouco. E assim, sonhos, geralmente um pouco que o vento tem 12 nós, cai, volta e cai, sabe, que o vento vai entrando, que, né, aumentando para essas condições. Eu vejo que a galera ainda faz muita variação no barco, que eu falo, caça o beck, aí acha que está muito pesado, aí solta carro, aí solta não sei o que, muita variação. Eu acho que o leme tem que ser um peso puxando pouca coisa para o barco ser orçador, bem pouca coisa, para não frear o barco na tocada. E esse negócio de mexer o beck e tal, todas essas posições, o beck geralmente vai só encostado e o barco vai mais tocando como um snaipão mesmo. Na hora que precisar entrar rajada, aqui entrar de lado, não sei o quê, o pessoal trabalhar mais escota, mais colocar as velas para um lado, mais para o outro, do que ficar mexendo carrinho, beck, não sei o quê, e daí a variação é gigante no barco. Então só volta um pouquinho na outra foto, Beto, eu só queria fazer um resumo aqui, então, na foto do barco velejando, só naquela condição, que é só para da anterior, do vento com 9 nós, que é diferente dessa daqui. Aqui eu só queria chamar a atenção nessa foto que o leme, tá vendo a cana de leme que está no meio do barco? Isso mostra que o leme está bastante leve e que provavelmente a tripulação ela tá usando o peso do corpo ainda para ajudar no equilíbrio do barco. Então aqui, se o leme estiver pesado, tem que deixar o barco um pouquinho mais em pé, nessa condição de vento, e se o leme estiver bobo, estiver totalmente frouxo, e a vela já estiver na posição, deixar o barco deitar um pouquinho para o leme pesar o suficiente para ele ficar apoiado, não é isso, Juninho? Isso, exatamente tá? Isso. Mas não mexer nas velas nessa situação. Essa aqui talvez seja a única situação no HPE que você deixe as velas mais presas, tá certo? Exatamente. Né? Pode até levar, nessa condição, talvez seja a única que você consiga levar a buja mordida, tá certo? Porque a tripulação, o peso da tripulação ele ainda é suficiente para mexer no equilíbrio do barco.
Tá? É só isso que eu queria chamar a atenção, porque eu vi que na outra foto já é uma condição um pouquinho diferente. Tá? Desculpa a interrupção. Não, é exatamente isso, Cássio. O que tem que considerar é que com vento de 8 ou um pouquinho menos, o toque do barco é um toque diferente. Não adianta ter um toque orçador com 7 nós de vento. O barco vai parar. Então, a vela acaba sendo um pouco mais plana, a buja acaba sendo um pouco mais aberta, porque o barco precisa de velejar para frente, entendeu? Precisa ganhar velocidade. E aqui eu vejo, assim, pelo menos no nosso barco, essa condição a gente tende a levar o barco até um pouquinho mais solto do que espetado. Exatamente. Tá, certo? Tende a levar o barco com as lãzinhas da buja quase que paralelas, porque se a gente conseguir imprimir uma velocidade um pouquinho maior nele, vai passar mais água na quilha, vai aumentar a sustentação, e apesar da proa estar virada um pouquinho mais para baixo, o barco ele orça mais, ele derrapa menos e ele orça mais. Então, nessa situação... Atinge uma velocidade de quilha... Exatamente. Que diminui a rolagem dele para sotavento. E a resultante disso é que ele vai acabar orçando mais, ou ele vai ter ele vai caminhar mais perto do vento do que se você... menos. Tá? Essa acho que talvez é uma situação em que a buja quase não bate na testa dela, tá certo? E a gente quer potência máxima. Então aqui o timoneiro e a tripulação tem que estar muito sincronizados, é onde a gente quebra pau ali direto no barco. Porque, assim, é muito importante nessa condição o posicionamento da tripulação para dentro e para fora, para não mudar a inclinação do barco, né? Quando ele está andando, e se entrar uma rajada ou alguma coisa, puxar o barco para barlavento com o peso, sem soltar as velas e evitando que o timoneiro tenha que mexer no leme. Sim, corrigindo o leme, né? Vocês podem perceber que nessa condição a vela é um pouco mais plana, a vela grande, e a valuma é um pouquinho mais twistada, porque é uma condição que tu não tem muita pressão ainda e o barco tem que andar para frente. Na outra condição, na condição essa aqui, o grande já está bem mais potente. Vocês podem ver como essa linha aparece bem a sotavento aqui. Isso quer dizer que a vela está mais gorda, entendeu? A vela está com mais pressão e o barco já tem essa capacidade, por estar numa velocidade maior, de poder tocar na orça. Podendo tocar na orça, aguentando o barco, é valuma fechada e proa para cima. Né, Juninho? É isso mesmo, exatamente, Beto. É exatamente isso, cara. Eu vejo assim, Beto, que esse negócio de rolar o barco assim no toque, eu vejo que a galera sempre quer andar, esse negócio de andar com o cano cheio, e muita gente depois vai andando com o cano conforme vai aumentando o vento, Beto, porque o gap do HPS em 12 nós, tu aguenta com tudo cheio, 14 um pouquinho a mais, você já tem que vir é um outro modo de toque. É uma moda que já entra uma rajadinha um pouquinho mais forte e daí volta para os 12. Então, muita galera fala assim, vou velejar no barco com cano cheio, nessas situações dessa forma, para apoiar. E daí, às vezes, entra uma rajadinha um pouquinho mais e esse cara já tem que tocar alto. Então, esse modo de navegar alto e depois navegar baixo, quando dá para navegar baixo sem rolar, é muito importante. Eu vejo que muita gente rola, Beto, por sempre navegar de cano cheio o tempo todo, sabe? Mesmo quando entra um pouquinho de pressão a mais, um tequinho de rajada a mais que entre, tu já tem que andar com o barco mais espetado, sabe? O barco tem uma quilha um pouco mais fina, assim, então qualquer deslize que der de cano cheio, ele desliza. É um detalhezinho, sabe, Beto? Mas só para saber aqui, o que você chama de cano cheio, Juninho? Só para a gente... Cano cheio que eu falo assim, é das birutas paralelas, elas sempre cheias, sabe? Igual vocês estavam falando, como se estivesse navegando no vento fraco o tempo todo com as birutas paralelas. E nesse vento aqui, quando o barco já tem essa potência máxima, ele aceita tu tocar com a biruta de bala batendo um pouquinho, porque ele tem bastante deslocamento para frente já depois que ele embala. Isso é uma coisa que faz muita diferença. E não dei mais moral para isso. Nessa condição, espera só um pouquinho que acho que entrou o áudio de alguém aqui. Tem algum áudio vazando aqui, peraí.
Então, aqui, nessa condição, você pode voltar um pouquinho lá na foto, Beto? Então, aqui a gente está com o barco já no limite, né, do peso da tripulação, ainda com potência máxima, a vela um pouquinho mais presa, tá certo? E o que o Juninho está falando para a gente é, nessa condição, se na outra a gente estava buscando a velocidade máxima para frente, aqui a gente já precisa fazer o caminho. E aqui o timoneiro precisa orçar um pouquinho, dar uma espetada, ganhar altura, depois soltar o barco de novo, já fazer o que a gente chama de caminho do rato. É isso, Juninho? É exatamente isso, Já entra um outro modo de navegar. Não é só exatamente aquele modo de que biruta paralela e sempre à frente. Então, esse aqui requer um modo que o timoneiro já tem que trabalhar um pouquinho mais o leme. Quando entrar a rajada, já deixar esse pezinho que tem no leme para levar ele para orçar. Quando entra a pressãozinha, você tem que deixar, inclusive, soltar esse leme para ele poder dar essa subidinha. E quando chegar lá, antes de parar o barco, você apoiar novamente e fazendo esse caminho do rato e esse joguinho, que é o que faz desenvolver bastante a velocidade do cara velejar orçado e rápido. Então, isso quer dizer, não pode deixar o leme, nessa situação, não pode deixar o leme quieto, parado, travado no meio. Quer dizer, tem que orçar um pouquinho, arribar, orça, arriba e vai. O cuidado só é do movimento ser sutil, né? Exatamente. É uma coisa leve, né? E lembrando que é um freio em qualquer barco. Ainda mais esse que agressivo. O leme do HP tem 1,60 m de comprimento lá para baixo, quer dizer, é bastante coisa quando a gente vira, quer dizer, é um peso razoável puxando o barco para trás. Exatamente. Não é facada de louco, né? É um negócio sutil. É uma coisa bem sutil, tanto que para deixar esse leme no meio aqui, nessas pressões, quando a vela, é isso que eu falo, tomar cuidado, porque quando a vela está muito potente, qualquer pressãozinha a mais, para esse cara deixar o leme no meio, ele já está freando o barco, porque já está pesando. Já tem aquele pezinho de levar o leme para soltar vento. Então, que quando entra essa pressãozinha de querer deixar o barco para soltar vento, que seja um movimento sutil, mas que ele deixe esse leme para soltar vento um pouco, o barco acelerar subindo e depois ele segura o leme e ele vai ver que apoia o barco e daí fazer esse joguinho bem. E nessa situação de vento entre 10 e 12 nós, a gente já vai com o mestre e buja na mão, né, Juninho? Isso, o tempo todo. Aí, o tempo todo trabalhando. Inclusive, a mestra vai lá na cruzada, né, com as escutas cruzadas na parte de cima, para ir o tempo inteiro trabalhando. Tanto que esse movimento sutil do leme que o Beto falou, o que ajuda muito é exatamente isso. Quando entrar essa pressãozinha, o cara dá aquela folgadinha na buja para tirar essa pressão um pouco do leme, para que no leme não vire freio pro barco. Então, é importante que quando entra essa pressão, tu solte um pouquinho a buja, pouca coisa de 2, 3 centímetros, somente só para tirar a pressão do leme e o barco seguir arrancando para frente. E isso é um trabalho importante na classe HPE durante a velejada que faz muito. Num barco de oceano, tu tem o ângulo e a velocidade na tua mão te dizendo, entendeu? Se meu barco está rápido, eu posso dar um pouquinho mais de escota e fazer um toque orçador por um tempo, até que essa velocidade vai diminuindo e depois tu volta um pouquinho mais velocista, com o biruta um pouquinho mais alinhado e escota um pouco mais solto. Só que aqui não tem essa quantidade de instrumento. O que tem é o cara treinado e o cara destreinado. E aí faz toda essa diferença, esse sentimento do barco. Tu sentir se está andando e o que tu tem que fazer quando tu está muito veloz. Sempre que tu está muito veloz, e tu pode estar veloz em excesso, porque se tu está muito rápido, provavelmente tu não está orçador como poderia. E um cara que é rápido demais é um cara que não está atingindo o objetivo mais cedo, que é o contravento, que é a boia de contravento. E o cara que está muito orçador, provavelmente a resultante dele no final não seja tão boa, porque ele não está indo rápido para frente. Exatamente. Quer dizer, é um balanço entre as duas coisas que tem que ser trabalhado a cada instante numa condição dessas, entendeu? Principalmente nessa condição aqui, que é o teu limite entre a vela gorda e o orçador, e o barco sobrando um pouquinho de vela já nos 12, 13 nós, quando já começa a sobrar um pouquinho. Exatamente, Beto. Aqui eu tenho uma foto também de uma vela da Norte que o Cássio nos mandou para a gente não falar só da nossa também.
elas são um pouco diferentes, entendeu? Para não dizer muito, principalmente na parte alta da vela. Eu comecei a ver agora também, eu não tinha uma foto dessas, e a vela da norte parece ser mais plana do que a nossa em cima. O que acontece? Quando a vela é mais plana, talvez ela seja boa na condição de menos vento, mas tem um pouco de dificuldade na condição dessa da pressão, de querer fechar volume. Toda vela plana em cima, tu tem uma dificuldade um pouquinho maior de fechar volume. Então, provavelmente, tu use menos back ainda, porque senão vai abrir muito cedo essa vela. Ou talvez calce um pouco o mastro um pouco mais cedo. Aqui Beto, a teoria ela é bem diferente, porque aqui a gente está usando calço na frente o tempo todo, e a gente está usando mais pressão nos de dentro, e a gente está usando um pouquinho mais de back, porque aqui, para a gente aplanar a vela lá em cima, a norte ela é um pouquinho mais potente lá em cima. Para a gente aplanar ela, a gente está bem plana, né? Porque a gente conseguiu induzir uma curva na parte alta do mastro para essa situação. Mas o Turning Guide para essa vela, ele é completamente diferente do princípio. Acho que a única coisa que é parecida é o caimento, mas nessa situação aqui a gente está com o pé todo para frente, calço na frente, então para travar o mastro embaixo, porque a vela é mais plana embaixo, e ela é mais potente em cima, e a gente está usando já um pouquinho de back para trazer o top, para curvar um pouquinho o top e abrir a volume lá em cima. A resultante final, eu não sei dizer se tem uma diferença de velocidade, mas o acerto dela é um acerto bem diferente. O que dá para perceber aqui é que a vela, mesmo com todos esses calços na frente, pé para frente, está de força caçado, ela está longe de ser uma vela potente aqui embaixo, entendeu? Nessa condição de menos vento, tu me falou que aqui tinha 10 nós, tu já está trabalhando para deixar tudo reto. Tem que ver como é que vai ser isso depois, entendeu? Com mais vento. Quando tu deres mais back, se vai segurar, se tu vai ter que botar mais calço ainda ou dar mais de força ainda. Uma coisa que acontece com velas muito planas embaixo é a questão do estar de força solto, porque no momento que tu calça o mastro e solta o de força, o teu mastro cai a sotavento o meio do barco. Encolhera, que a gente chama. Isso, e fecha lateral. E fecha o corredor. Isso. Só que isso engorda o grande. Então, talvez seja uma saída, entendeu? Para uma condição de bem pouco vento. A dificuldade disso é que logo que o vento aumentar, tu vai ter uma variação gigante entre o mastro caindo para sotavento e depois tu segurando o mastro já numa condição de um pouco mais de vento. A variação de voltas vai ser bem grande, sabe? Mas bem grande. Vai ser uma saída talvez para quem quer engordar um pouco essa vela com menos vento. É bem grande. O Juninho pode falar um pouquinho sobre a diferença de acerto de uma vela para outra, mas assim, a gente sabe que o objetivo final é a gente ter a vela plana, tá certo? E o draft ali entre 45 e 50. A maneira de chegar a isso com uma vela e com outra, ela é um pouquinho diferente. Tá? A única coisa que eu vejo nesse caso vai ser ter uma dificuldade, porque como tu calçou muito o mastro embaixo para deixar reto e tentar dar um pouco de potência, sempre que tu calça o mastro embaixo, tu diminui o seg da buja. Isso. Então, talvez tenha uma dificuldade em manter o seg da buja com o mastro muito calçado embaixo. Por isso que no momento que ainda não tem muita pressão,
talvez essa vela funcione melhor com o meio do mastro caindo para sotavento. Positivo. Na teoria. Positivo. Só respondendo aqui uma pergunta, só fazer aqui. O pessoal está perguntando aqui, nessa condição de vento, se solta primeiro a mestra ou se solta primeiro a buja quando entra a rajada? A resposta aqui é simples, tá? E ela vale para qualquer situação de vento, é sempre as duas juntas. Não adianta, qualquer barco em qualquer situação de vento, não adianta se soltar só a mestra, ela vai fechar em cima, vai fechar o corredor e a buja vai ficar com muita pressão e vai frear o barco. Se soltar só a buja e não soltar a mestra, provavelmente o leme vai pesar bastante, tá? Então, assim, sempre as duas juntas. Quando a gente fala soltar a buja, no nosso barco a gente está falando de alguma coisa de mais ou menos de 1 polegada, tá? Na escota da buja da genoa, e a retranca a gente está falando de mais ou menos uns 2, 3 dedos também lá atrás no moitão da escota. Como é que vocês fazem lá no Fênix, Juninho? Exatamente a mesma coisa, bem pouco, trabalhando as duas velas, tentando trabalhar as duas velas juntas e, claro, soltando bem pouco. É aquela coisa, só exatamente o suficiente só para não dar aquela pressão no leme e o barco poder seguir navegando sem adernar muito. E rapidinho, assim, só dando uma coisa que eu usei muito, assim, quando eu velejei com a vela da Norte, e eu já velejei em outros barcos com vela da Norte Seios, esse lance da vela ser bastante plana embaixo, o que eu fiz, claro, a gente usava muito o style de força muito solto, o mastro velejava com bastante colher, claro, o que a gente fazia daí para ajeitar a vela grande. E depois, com mais vento, como o barco já logo com 13, 14 nós, você já está tendo que caçar beck e aliviar as pressões, a gente andava com a buja bem baixa, cara, para tentar aumentar esse canal. Porque como a vela estava com bastante, o mastro está com bastante colher, e o que a gente fazia para não ficar com a buja jogando muito vento sujo na vela grande, a gente andava com a buja bem baixa no convés, a buja dobrava bem para aumentar, sabe, a valuma ficar mais aberta e assim conseguir caçar mais escuta e ficar com um conjunto mais bem montado, assim. Eu via que sempre nos ventos mais fortes não tinha como andar com a buja na altura certa, porque o grande ia a passeio o tempo todo. Aqui eu botei uma foto da buja na condição mais potente dela, tá? Que é justamente esses 10 nós aí, onde ainda está aguentando o barco. Vocês veem como a buja está alta, entendeu? Ela encosta, mas ela não dobra muito no convés. Ela realmente é a condição dela mais alta. Para vocês terem uma noção dos centímetros, essa bainha da vela, esse tape branco na vela, ele tem 2,5 centímetros. Então, nessa condição, não chega a dobrar todo o tape da esteira da vela. Isso aqui é um vídeo, tá? Deixa eu botar aqui. E vocês veem como ela é fechada em cima, sabe? É uma vela realmente potente nessa condição aqui. Tem quem queira a vela mais potente ainda, mas a gente está vendo ainda no futuro isso para a valuma fechar mais ainda. Tá, e essa é olhando de baixo. Ao contrário do grande, que a curva da profundidade, o draft da vela é mais para trás, a buja não, a buja tem o draft bem para frente. Por que isso acontece? Qualquer buja é assim, tu tem a saída mais plana para não descarregar em cima da vela grande. Então vocês nunca vão encontrar uma vela onde o draft, uma buja, é perto dos 50%. Vocês veem que a marca dos 50% é esse pininho branco que aparece bem no meio da linha de forma. Então, pode ver como corre para frente esse draft nas bujas. Sabe? E aqui é da Nordic também, o draft bem para frente, sabe?
Só que na norte a vela tem menos segue, justamente, imagino eu, pela quantidade de cálcio que tem que usar na frente do mastro. Não é questão de ser certo ou ser errado, ter mais segue ou não, mas a vela tem que ser desenhada exatamente por essa quantidade de segues. Não adianta tu fazer uma vela para determinado segue, onde o teu draft fica a 30%, digamos, e na hora tu tem que mudar o segue da buja e esse draft vai correr para mais que isso ou menos que isso. Depois é a condição de mais vento, aí é a condição onde começa a sobrar vela, entendeu? Já é mais difícil de aguentar, é uma condição que se tu manter as velas gordas, o teu barco vai sair de lado e não vai andar para frente. Então, já começa a ter tensão no backstay, uma tensão considerável, as velas ambas são mais planas, a gente já tira a segue da buja, já trabalha para diminuir o segue da buja, a gente tenta empurrar o draft da buja mais para frente. Por quê? Porque a gente quer que descarregue menos na vela grande. A escota da buja já não consegue ser toda caçada, o canal tem que ser aberto pela escota. O traveler já não está no meio, a escota do grande já está com o traveler um pouco sotavento. E as testas sem ruga. Por que a gente trabalha sem ruga na testa da buja, principalmente? Porque sempre com testa caçada, sempre o draft corre para frente. Aqui a vela grande, se vocês podem ver, o camber já tá nos 48%, que é a posição que a gente quer, só que as volumas já estão mais abertas. Para vocês terem, é que eu não botei a porcentagem de camber aqui, porque a gente trabalhou bastante para achar um número bom. Não ia sair botando aqui o camber da nossa vela em todas as condições. É um número bem difícil de se chegar. Mas para vocês terem uma ideia, se o nosso camber no vento fraco lá é 10%, digamos, nessa condição aqui já caiu para 7% ou 6%. Quer dizer, a vela já está muito diferente daquela primeira condição que a gente viu, da vela profunda. E a nossa valuma já começa a abrir consideravelmente. Se vocês forem ver, deixa eu só botar na valuma fechada, essa aqui, por exemplo, que é melhor de ver. E agora na valuma aberta. Vê que há uma regulagem acima, mas mudou completamente a forma da vela. Nessa condição não tem caída lateral, é uma condição que tu ainda mantém o mastro reto, mas a valuma começa a abrir bastante em cima. Pode falar alguma, Juninho, da posição do traveler aí, posição de escota principalmente, né? Então, Beto, Cássio, pessoal, aí, cara, uma coisa que eu vejo muito na galera nessa condição de 15 nós, que é uma condição que já entra back, esse tipo de coisa que eu vejo que a galera anda muito com o back caçado, cara. Acho que eles querem tirar a pressão do leme, não sei, mas eles caçam de uma maneira que chega a desmontar a vela, sabe, Beto? Depois eu vou mostrar uma foto da vela desmontada para todo mundo poder ver o que é isso, sabe? O problema que isso causa. E eu vejo assim que a grande maioria das vezes a nossa vela se mantém armada por mais tempo do que as outras pessoas, do que os outros barcos, porque eu vejo que a galera sente parece que eles têm medo de soltar a vela, de andar com as coisas um pouco mais solta, isso em diminuir a pressão do barco. Eles querem diminuir toda a pressão do barco, a pressão do leme no backstay. Então eu acho que isso é uma maneira que o barco caçando muito backstay, com vela grande, que é uma maneira difícil para o cara orçar esse barco. Então, fala um pouquinho, Juninho, na tocada aqui do barco, aqui, de uma maneira geral, cara, como é que, nessa situação de 15 nós aqui, que a gente começa a ter que descarregar, começa a ter que aliviar o HPE, fala um pouquinho sobre posição do traveler, burro, escota do grande, escota da genoa e as testas, por favor.
Então, nessas condições de 15 nós aqui, a gente já anda com as testas caçadas, tá? A gente anda com a testa caçada. Um pouco, o burro entra um pouco para a hora que precisar soltar a escota do grande, não levantar muito a retranca para segurar. Então, a gente, como para você ver como a gente já vem de vela, já vem velejando de vela solta, como o sol está além do normal. O carrinho geralmente tá coisa de, sei lá, 5 centímetros a sotavento já, o carro da buja, do grande, já vai um pouco para sotavento, porque senão fica com muita pressão de leme, o barco fica difícil de arrancar nas rajadas. Então, a gente já vem com o carro um pouco solto. Geralmente, nessas condições, a gente já está no carro da buja, a gente já vem com 4 furos aparecendo. Já mexeu na regulagem da buja. Esteira também já vem bem caçada, já vem com esteira quase assim full caçada nessas condições de 15 nós, porque o barco passa dessas condições de 13, 14, de 12 tá tudo full, tudo bonito, e depois logo na sequência já pouquinho a mais já tem que estar aliviando, já tem que estar abrindo, porque senão o barco vai logo deitando muito, vai adernando demais, e isso, consequentemente, o cara vai só andar de lado e rolando. Então, é isso que eu vejo muito. Que logo nessas condições a gente já está com o grande armado, a gente caça o beck o suficiente para tirar a pressão, mas não que quebre a vela grande. Então, é um conjunto de coisas. O cara vai vir com a buja um pouco mais solta, com o grande um pouquinho mais solto também, e daí o cara vai ter que equilibrar um pouco as pressões, trabalhar um pouco na pressão da buja. O timoneiro falar um pouco, agora estou sem pressão, agora aí o cara vem, consequentemente, se está sem pressão, caça um pouquinho de escota, se está com pressão, folga um pouquinho de escota, e não tirando toda essa pressão do barco somente no backstay. É importante dizer também que tem que ter algum calço na frente do mastro, porque senão tu vai dar o back e o mastro vai ir muito para frente e o grande vai quebrar mais cedo também. Isso. Mas isso aí a gente põe um pouquinho mais de vento, tá, Beto? Aí entra no nosso caso lá, por exemplo, a gente usa passando de 17 nós, assim, quando já está quase 100% de back já mesmo. 100% de back, daí Entendi. a gente põe o calço à frente para ajudar a segurar a vela grande mais armada o maior tempo possível. A pressão no leme nessa situação, se o leme pesar, o que a gente faz? Solta um pouquinho a escota do grande, é isso? Soltar a escota sem problema nenhum, de pouquinho em pouquinho, não tem problema nenhum, Cássio. Cara, você acha que pressão, mas esse cara que tá com muita pressão vai derivar muito, ele vai andar de lá, o barco não arranca para frente, sabe? Então, se ele tem pressão demais, ele não consegue arrancar. Então, esse barco aqui eu estou vendo que ele está com o leme. A gente usa umas maquinhas na escota assim e vai mais solto. Desculpa, pode repetir, Juninho? Cortou essa última frase sua. Cássio, não, deu uma quando eu falei que geralmente tem marquinhas na escota do nosso barco e a gente mais solto mesmo nesse vento, assim, só para a gente, um dia que a gente velejou bem, de vento forte e tal, e a gente sabe mais ou menos aonde estava, assim, em cada situação de vento, e geralmente nessa situação a gente é mais solto de escota do que com tudo com toda a pressão do barco. Tá, a sua voz está cortando um pouquinho, tá, Juninho? Essa foto seguinte aqui, eu escolhi para mostrar o que acontece principalmente com o canal fechado, tá? Essa foto aqui mostra um pouco, mas aqui mostra mais. Essa condição dos 15, 14, é realmente a condição onde é abrir entre o canal fechado e ter um toque orçador e o canal aberto e ter um toque velocista. Então, a gente consegue ver um pouquinho de uma buja um pouco fechada para essa condição, onde realmente o grande está desarmando um pouquinho mais cedo do que deveria, entendeu? É uma condição que não tem muito vento, mas que está desventando bastante o grande.
Então, sempre que tu forcejar a buja dentro, o que vai te avisar que as coisas estão erradas é o grande desarmando. É a ruga, é a testa do grande invertendo. Por isso a importância do trimmer da buja, principalmente, estar com a escota sempre na mão. Porque é ele que vai armar o grande com mais vento. E não o cara do grande caçando escota ou soltando escota. Se o cara do grande caçar escota, o barco deita numa condição de mais vento. E não é isso que a gente quer um barco com a resultante para frente. Então é muito importante que o cara da genoa tenha tudo na mão, que no momento que ele quiser botar para andar ou quiser botar para orçar, ele tenha todos os controles ali na mão. E não desarme o grande. Né, Juninho? Exatamente isso, Beto. E também nessa foto do cara aí, não sei se ele tá me parece também, não sei se ele tá na regulagem errada ou não, mas o máximo dele parece um pouco reto para essas condições, né, Beto? Não sei, assim. Dá para ver na primeira foto que o grande podia ser mais plano, entendeu? Uhum. Com um pouco mais de back. Mas também isso aqui é aquelas fotos que a gente tira depois da chegada, né? Que tá todo mundo de saco cheio e tá eu lá tirando foto dos caras para ter material. Mas dois fatores, eu até vou procurar a foto depois ver se eu acho. Tem dois barcos em situações bem diferentes. Esse barco aqui com a retranca perto do meio, com pouco back e a vela bem twistada. E a outra foto que eu vou procurar aqui, já vou botar para vocês, que é justamente o contrário. É a retranca mais baixa, bastante back, só que por a retranca estar mais baixa, com um traveler mais solto, o cara conseguia dar mais escota. E a valuma não tinha tanto twist. São situações diferentes. Sempre que tu baixar a escota e baixar o traveler e achatar o grande, tu tá numa condição que tu quer um barco velocista. Não adianta sair o orçador com a retranca lá embaixo. Essa condição aqui que ele está usando, com a retranca alta, permite a ele que, dando um pouco de escota, o barco seja orçador. O que o cara não tem a condição com back muito caçado, grande plano e retranca baixa. Então, tudo depende da situação que se está na regata ou do módulo de velejado do timoneiro. Tem gente que é espectador, tem gente que é velocista. E tu precisa preparar tudo em cima do barco para que esse cara consiga velejar bem. Então. Depois, a condição de mais vento, tá? Que é essa que o Juninho falou antes, que a gente já precisa pôr um pouco de calço, porque não é que a gente não está colocando calço com o intuito de engordar o grande, longe disso. Só que como a gente está usando muito back, se não tiver nada de calço, o grande vai quebrar no meio. Essa é a foto do grande quebrado, deixa eu ver se eu acho. Isso aqui é um grande quebrado. Quando sai uma ruga do ponto de escota em direção à cruzeta. Isso quer dizer o grande quebrado, que tu tem dois grandes funcionando, um abaixo da ruga e o outro acima. Isso não é o ideal, não é... Tu tá perdendo vela nessa condição. Tu tá tendo que regular duas velas diferentes com os mesmos controles. Isso não é... O que o Silvio poderia fazer nessa situação aqui? Nessa situação de vento forte? Eu falei com ele depois dessa foto, lá no Rio, e ele não tinha nenhum calço na enorme. Eu me lembro exatamente nessa foto aqui, o calço seguraria um pouco o mastro para que ele não curvasse tanto na parte de baixo. A gente quer curvar o mastro em cima para abrir valuma. Em cima, a vela tem que estar uma tábua nessa condição aqui, e tu vai transformar ela nisso dando bastante back. Só que se tu não tiver nada segurando embaixo, tu também vai transformar numa tábua a parte de baixo da vela. E o que tu precisa para ter o mínimo de vela armada é uma vela funcionando aqui embaixo. Então, aqui nessa situação aqui do Silvio, ele está com muito burro, né?
Muito burro, muito beck, pouco calço e a buja está muito potente também, né? O calço, ele ajuda a segurar o segue da buja, sabe? Não é... Passa de um determinado vento, o calço te ajuda um pouco a diminuir o segue e é a tua única arma para diminuir esse segue. Porque tu não pode dar pressão de start, tu não pode mais pressão na proa, tu não pode mais dar testa, a testa já foi toda, então a única jeito que tu tem de segurar um pouco o segue da buja é tendo calço. E a vela é feita, teoricamente, para navegar com calço nessa condição justamente por isso, para melhorar a buja, esse calço ajudar a melhorar a buja. Maravilha. Tá, aqui tem uma foto do Ginga, que é esse mesmo dia, que o Ginga ele conseguia armar a vela grande, porque vocês veem que não tem a ruga da cruzeta em direção ao punho do escoto. Ele tem um pouco de calço na vela. Ele tem a testa bem caçada. Claro que a vela não vai armar toda com 20, 22 nós de vento, como tinham nessa condição aqui. Mas o mínimo de pressão na valuma tu precisa ter para te ter leme na mão. O que acontece? A tua buja, se tu desarma todo grande, a tua buja tem muito mais área sendo usada do que o grande, todo desarmado. E aí tu começa a perder peso no leme. O teu leme começa a ter uma tendência de arribar ou perde qualquer tendência de orça se o teu grande está completamente desarmado. Por isso que é tão importante essa regulagem do vento forte, trabalhar com um pouquinho de calço. Juninho? Exatamente isso, Beto. Essa foto aí dá para ver que o grande dele não tem essa ruga no meio mesmo, sabe? Então, certo que esse cara vem com um pouco mais de calço usando nesse mastro aí. Isso consequentemente já resolve esse problema do segue na proa da buja. Já não vai deixar a tua longa. Com certeza, assim, a gente sempre usa de nós. Tá. Ou não só o grande funcionando, e os dois. Eu tenho uma representação aqui, deixa eu ver se ajuda, que é bem a questão do canal fechado, entendeu? O único jeito de tu armar o grande numa condição dessa de muito vento, claro, tu estando na regulagem da tensão certa, dos calços certos, com burro, tudo certo, a única coisa que vai te desarmar esse grande é a buja não estar compatível com ele. Então tu tem que ter uma relação a todo momento. Aquela condição ali de sudoeste no Rio, naquele brasileiro com um vendaval, aquilo ali o vento variava 5, 6 nós de dentro da rajada e de fora dela. Se os dois não trabalharem juntos simultaneamente, uma coisa vai estar errada. Vai estar andando ou de travesso ou orçado demais com as velas batendo. Então é fundamental que as duas velas estejam em sincronia, entendeu? Principalmente como a mesma condição do noroeste na represa, é exatamente a mesma coisa. A variação de vento é gigante de dentro e de fora da rajada. Então, realmente, os dois trimmers, e o timoneiro, claro, tem que estar tudo sincronizado. Senão, tu vai ajeitar uma coisa e atrapalhar a outra. Vai botar uma buja dentro, vai desarmar o grande. Tu vai arribar tentando botar para andar e as velas vão estar dentro. Quer dizer, não existe a forma estática para aquela condição ali. Toda condição de limite, que é ou muito vento ou muito pouco vento, tu tem que trabalhar de uma forma, uma sincronia maior ainda, porque é uma condição mais difícil de botar as velas no lugar certo. Beto, volta um pouquinho lá na foto do Ginga. Eu queria fazer uma pergunta para o Juninho. Juninho, nessa condição aqui, eu estou vendo o style de sotavento aqui do Breno, do Vicente, aqui, ele balançando, né? Como é que vocês fazem no barco de vocês, assim, essa condição existe do style de sotavento balançando? Então,
A gente, cara, na nossa, basicamente, Cortou. condições de... Você pode repetir, Juninho, você pode Claro. repetir porque está cortando aí. Tá, estão me ouvindo agora? Sim. Então, no nosso barco, a gente usa essa situação de estar de sota-vento balançando até no máximo 10 nós de vento, cara. Depois a gente nunca procura, claro que às vezes pode errar um pouquinho na regulagem e tal, mas a gente procura sempre estar com o style de sota apoiado. Nunca esticado, claro, mas sempre apoiadinho, assim. Agora, balançando desse jeito, a gente não usa dessa forma. A gente não costuma usar dessa forma. Sempre usa, me parece que o nosso barco tem mais pressão do que o deles. Nessa época aí eu falei com o Vicente sobre isso e eles realmente usavam bem menos tensão que todo mundo. Era uma característica deles, entendeu? Eles navegavam assim. Então, o Vicente já conversei bastante com ele várias vezes. Ele usa bem menos tensão mesmo do que a gente usa no nosso barco, por exemplo. No nosso barco, no caso, a gente não anda com o style de sota balançando dessa forma. Pergunta do Silvio aqui. Para a gente tirar o seg do stay da buja, o único remédio que a gente tem é o calço na frente do mastro? E a tensão de escota. A escota também ajuda a diminuir o seg da buja. Não é só o calço dá diferença, mas não é tão grande. Por isso que é tão importante tu ter alguma coisa de pressão na valuma do grande, entendeu? Nesse vento forte. Sempre que o grande embandeira, que é aquela condição que ele bate todo, tu tá dando muito seg na buja e provavelmente tu vai ter pouca pressão de orça no leme. Lembrando que segue na buja nessas condições de vento, o barco só, ao invés de arrancar, vai bem para sota-vento rolando. Então, é importante que ele tenha o mínimo de seg possível ali para esse barco tentar arrancar para frente e não só a hora que entrar a pressão ficar rolando lateral. E como o HP 25 tem bastante seg, é a característica do barco, se tu dá muita escota de buja, muita pressão na valuma, acaba que a valuma tem mais pressão do que a testa, numa Exatamente. condição de vento médio, vento forte. Então tu tem que ter muito cuidado com a pressão da escota. Se tu olha a buja velejando lá de baixo, é que a maioria tá a barla-vento, né? Olhando a parte bonita. Se tu olha ela lá de baixo, ela realmente está feia olhando de baixo, porque a escota realmente está solta, mas é o único jeito. É o único jeito de armar o grande um pouco. Se tu der escota e deixar aquela buja linda lá para foto, dificilmente tu vai conseguir armar o grande. Dificilmente. A escota realmente é solta para mais de 20 nós de vento. Exatamente, Beto. A escota nesse vento aí vai solta mesmo, sem medo assim de ser feliz. E se caçar, não tem como, cara. A vela caçada, além de trazer o style de proa para trás, a proa do barco, qualquer variaçãozinha um pouquinho a mais, leva muito para sota-vento, sabe? Então, a buja tem que ir realmente solta nesse vento aí. Respondeu, Silvio? Vamos lá. Toca o pau. Então, aí o mais de 21 já é a questão da sobrevivência, entendeu? É o grande que por vezes desarma, que tu tem que trabalhar para tentar armar ele, as velas o mais plano possível. Tem um pouco, na sobrevivência, tem um pouco menos de calço do que antes dos 20 nós de vento, porque o calço que eu vou usar nessa condição aqui é só o suficiente para a vela não quebrar. E mais, ela tem que trabalhar no limite do quebrado. É quase quebrando. Se vocês forem ver essa na foto do Silvio, aquela anterior, deixa eu achar ela. Essa aqui, numa condição de muito, mas muito vento, tu pode trabalhar no limite disso aqui. Tu pode ver a ruga começando a surgir.
Porque isso é o limite do teu backstay. É o que tu tem que buscar no momento que está sobrando todas as velas. Mas o que a gente faz? A gente caça até ela quebrar e vai soltando até ela armar de novo. E não o contrário. Então, tu vai fazer todo o trabalho possível, e como nessa condição de mais vento tu ainda caçou mais ainda os estágios de força, te ajuda um pouco a segurar esse mastro. E tu talvez tenha que soltar esse 1 centímetro a mais de calço embaixo. Pergunta do Fábio Cotrim aqui. Nessa condição de 21 nós, ponto da buja, 3 furos aparentes, Juninho? 3 furos aparentes. E já coloca a buja um pouquinho para baixo, deixa ela dobrar um pouquinho no convés ou não? A buja lá em cima, certo, que tem que descer, cara. Volta para aquela condição basicamente do vento fraco lá, sabe? Que a buja tem que cair para diminuir a aravélica, aumentar o canal entre a buja e o grande, e daí, consequentemente, assim, isso, o Cássio, é uma coisa que, assim, facilita a velejada, é que esse negócio de deixar o limite da vela grande quebrar e não quebrar é uma coisa difícil, assim, falando, mas na hora da tocada é difícil isso, porque tem que ter um ajuste fino nas escotas. Então, você fazendo esse trabalho de botar o carrinho para trás e descendo a buja, facilita a velejada, facilita colocar essas coisas na posição certa com mais facilidade, entendeu? Então, por isso, o ponto vem para trás, ficam 3 furos a popa e baixa em média uns 3 centímetros de vela, 2, 3 centímetros. Isso em tese tira podre da mestra, né? Quer dizer, a mestra trabalha um pouquinho mais armada, né? Fica mais fácil de armar a vela grande e com certeza fica mais fácil para o timoneiro timonear o barco também. A buja baixa, ela abre a volume em cima e talvez tu consiga botar um pouquinho mais de escota dentro e embaixo, entendeu? Exatamente. Talvez tu consiga caçar um pouquinho mais. Tá. A gente está perto aqui do bulbo, Juninho, também, que nessa condição parece que usa bastante. Cara, nesse burro vai bastante, cara. Para ter uma noção assim, a gente caça com pressão, cara. Às vezes de colocar até o pé na retranca assim para dar mais. Vem pressão, cara. A gente usa com bastante pressão porque qualquer coisa, se vem com burro assim, não muito caçado, qualquer soltadinha, o grande já bate muito, sabe, Beto? E já vira um freio fodido. Então a gente vem pressionando bem no burro mesmo, porque às vezes se erra um pouquinho na escota, segura no burro, sabe? Entendi. Mas quando você caça o burro dessa forma, o aparelho não fica muito solto, Juninho? Como é que você... Como assim? Quando você caça o burro, tira a pressão da escota. Ele não tende a balançar, quer dizer, só pode fazer isso quando o beck está muito, muito, muito caçado, tá certo? A gente faz isso exatamente quando está nessa situação de vento, né? De 20 para cima de 20 nós. Senão, mas aí você está com muita, muita pressão no beck, né? O beck está navegando a quase 100%, né? O máximo que dá para caçar e não destruir as velas. Então, basicamente, o beck nessas condições já estão em 100%. Não dá para fazer isso com uma condição de que o beck veleja com 70%, 60%. Ele tem que estar exatamente tudo caçado para poder passar bem o burro dessa maneira. Uma coisa que nós não falamos também foi a questão da troca das talas, né? De ter uma tala full bottom na vela grande mais dura para essa condição. Isso é um negócio que ajuda bastante a achatar a vela em cima. Toda tala dura torna a vela mais plana e toda tala mole torna a vela mais gorda. Exatamente. Nessa condição de bastante vento, bastante gente tem usado uma full bottom mais dura lá em cima. Vocês sempre levam 2 talas a bordo, Juninho? Sempre. Tá certo. A gente está aqui perto aqui já são 8h30. Acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento. Acho que as pessoas podem começar a mandar as dúvidas enquanto o Beto passa pelo fim do material. Vai vendo as perguntas e eu falo aqui rapidamente, tá? Aqui são 3 situações, a do vento fraco, a do vento médio e a do vento forte, tá? Claro, bem básico, tá?
A do vento fraco é a condição onde o grande é twistado, mas ele tem bastante potência. É uma vela gorda, mas com a valuma aberta. O barco B é uma vela com potência e com valuma fechada. E o barco C é uma vela plana e bem twistada. Foi o rumo que as regulagens levaram do Tuning Guide, entendeu? Cada passagem de vento foi fazendo exatamente esse percurso nas velas. Eu botei duas fotos de popa que, ao meu ver, olhando de fora, a principal questão está no módulo baixo ou no módulo alto do toque do timoneiro, entendeu? O HPE 25 tem uma característica de andar muito baixo e por isso os balões são desenhados para isso. Nesse módulo baixo, a gente tem que se acostumar a velejar com pouca pressão de escota, sem tensão de testa e esteira, vai soltando, e o rumo pelo VMG. O que a gente vê muitas vezes eu olhando de fora, foi as pessoas tentarem acelerar o barco numa condição de vento médio, vento fraco ninguém nem tenta, mas de vento médio, e isso dificilmente se pagar se não for um acerto tático de rondada de vento, isso dificilmente se paga. Né, Juninho? Sai do VMG, né? Não, exatamente. Eu acho assim que o modo do HPE nesse vento aí, que é o vento fraco médio, cara, basicamente assim, o vento fraco é sempre modo VMG e vamos lá, mas nesse vento médio que fica o 12, 13, 12, 13, que tem aquele plano num plano, o que eu sempre falo assim pro pessoal que me pergunta só vai pro modo de andar rápido quando você vê que o barco vai planar. Caso contrário, não faz diferença você sair orçando que nem um louco, que não é muito difícil se pagar. A não ser que for por uma estratégia tática ou coisa assim, mas em questão de andar para frente, se o barco não planar, não tem resultado nenhum. Aqui eu botei duas comparações de... não precisava ser necessariamente que o barco de barlavento fosse manter orçado por mais tempo, mas para ver exatamente a diferença de ângulos que pode ter dois barcos na mesma situação, entendeu? O que a gente viu desenhando as velas é que, invariavelmente, no HPE 25, a vela é desenhada para ser o módulo baixo. Tanto a nossa, quanto a da Norte, quanto qualquer outra que aparecer, dificilmente vai ser feita uma vela desenhada para andar em módulo alto velocista. A Cris Frediani aqui está perguntando como é que é o sistema de calço. No nosso barco a gente usa umas plaquinhas de nylon de mais ou menos 5 a 8 milímetros e a gente coloca 2, 3 na frente ou atrás do mastro conforme vai precisando. Como é que é o de vocês, Juninho? O nosso é exatamente igual, é aquela plaquinha original lá que vinha no barco. E eu acho que tem isso daí mesmo, se eu não me engano, são 6 ou 7 milímetros que tem. A gente nesse evento aí usa 3 plaquinhas daquela grudada na frente do mastro. O ideal é ver depois para ela a quantidade de calços somando tudo, né? Para ver o que dá, quantas tem que usar. Eu até tenho anotado, depois posso passar aí depois para a galera, mas eu até de cabeça aqui eu não sei, mas eu até tenho anotado na livreta isso. Só para ver quanto é que é a soma de tudo, para saber quanto que usa, né? Para empurrar para frente o mastro com menos vento. Estou usando paquímetro lá, só não sei de cabeça agora. Então, assim, ó, eu botei aqui, não sei se vai dar para ver direito, mas 2 desenhos. Eu sei por experiência própria que nossos primeiros balões, a gente considerou que o barco era um ângulo um pouco mais alto. Então, tu desenha uma vela para um barco mais veloz, onde a valuma é mais aberta, porque sempre que o barco anda mais orçado, tu dá mais escota. Dando mais escota, tu fecha a valuma. Então, tu desenha uma vela com uma saída mais plana, considerando que tu tá dando mais escota.
Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo e desenvolvendo e viu que no HP 25 os ângulos todos eram mais baixos. E a vela precisava ser desenhada de um jeito que com pouca pressão de escota a valuma não fosse tão aberta. Ou seja, nós tivemos que engordar a vela para que se adaptasse a essa condição do barco, entendeu? A gente foi aprendendo com o tempo. A gente custou, a gente apanhou bastante no início, porque nós tínhamos uma vela mais plana, num ângulo mais alto, que funcionava muito bem a partir de 16 nós de vento, 17, que era quando o barco estava planando. Aí a vela era ideal. No momento que a condição diminuía, a nossa vela tinha muita dificuldade, justamente porque com menos pressão, a vela abria demais em cima. E aí foi tudo mudando para que essa valuma mudasse e que o barco tivesse pressão para conseguir arribar. Então, assim como a Norte, as velas são realmente desenhadas no barco para esse módulo baixo. E eu acho que principalmente por isso também existe essa dificuldade do módulo alto se pagar antes da vela planar, entendeu? Antes do barco planar. Muito bem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha de apresentação aqui. Respondendo aqui a pergunta do Ronaldo, o que você chama de modo baixo, Beto? Módulo baixo é uma velejada no popa bem arribado. Sempre que tu veleja com pouca pressão e tendendo a velejar com a proa mais baixa, mais arribado, é o módulo baixo. O módulo alto é o módulo velocista, que no popa tu não está aproximando tanto da boia, o teu caminho é mais longo e o barco é mais veloz. Esse é o módulo alto. O módulo baixo é o barco mais arribado e o caminho mais curto. Perguntas, pessoal? Uma coisa importante que a gente não falou muito aqui, mas que eu acho que ajuda muito, alguns barcos que eu tenho visto não têm as marcas da escota da buja no deck. Então, tudo isso que a gente está falando de solta a buja, caça a buja, solta as duas velas juntas, é muito importante para o proeiro ter uma noção do quanto ele está soltando e o quanto ele está caçando. No nosso barco, nós temos marcas de 10 em 10 milímetros, e quando a gente solta no vento médio, a gente solta 2 marcas normalmente. E no vento forte, a gente chega a soltar 4 marcas quando vem a rajada, e acho que isso faz muita diferença, porque o barco ele aderna menos, ele anda para frente, ele rola menos. Então, acho que e para fazer isso tem que ter uma escota legal, porque senão é impossível do proeiro segurar a buja na mão. Tá? Cássio, lembrando pois que não. essa marquinha aí no é tão importante quanto a marca do reiki, sabe? Para você ter parâmetros no seu barco. Então é importantíssimo ter todas essas marquinhas no barco, inclusive no reiki, nas escotas, em tudo isso, para você ter parâmetro do que você fez no dia, do que velejou, do dia que foi bom, do dia que foi ruim, e isso vai te ajudar muito a encurtar os caminhos. Eu acho que isso é super importante. Depois que a gente fez as marcas no barco, assim, a vida é outra, sabe? A gente está caminhando aqui para o encerramento. Eu queria perguntar dúvidas. O Silvio está perguntando aqui, sim, a gente vai disponibilizar a gravação, a gente vai subir essa gravação no nosso no site, no portal, e a gente vai tornar isso disponível para todo mundo da classe, tá? Você ajusta o reiki na regata? O Silvio está perguntando. Juninho, responde essa. Sim, então, eu sou uma pessoa que eu mexo bastante.
o que eu falo muito assim é importante a comunicação no barco, do que o timoneiro está sentindo. Então eu vou o tempo todo perguntando se o Eduardo sente, e como eu já velejei no leme do barco, eu tenho essa sensação de se ele está com dificuldade ou não está com dificuldade. Então eu sempre vou mexendo em variação de vento. Quando está um vento constante, varia pouco, não, mas na represa, por exemplo, eu tenho o costume de mexer bastante no reiki do barco, nas variações. Quando que você caça o reiki e quando que você solta o reiki? Então, sempre quando tem um buraco muito grande, que na represa a variação é maior que no mar, né? Você está velejando com 8, daqui a pouco você está velejando com 13, então quando tem esses buracos de vento grande para passar com potência, a gente não precisar ficar mexendo em tudo no barco, eu solto mais esse reiki para ter mais pressão no barco e poder passar mais rápido e com pressão por esses buracos de vento. E depois, claro, que na sequência, antes de entrar na pressão já nova, eu já volto para o lugar tudo isso, porque quando entrar a pressão eu vou precisar estar sentado na borda, com as velas no lugar, tudo isso. Então, quando tem essas variações grandes de vento, como na represa, eu mexo no reiki. É muito importante frisar que o reiki, ele ajeita a altura da buja. Sempre que o vento diminui e tu mantém o caimento, tua buja sempre vai parecer mais alta, porque tu vai ter que soltar ela num buraco, para ela não ficar muito fechada. Então, o reiki caído vai baixar essa tua buja, vai abrir a valuma e tu não vai precisar soltar tanta escota embaixo. Exatamente. Muito bem. Mais perguntas? O Eduardo, na atividade aqui, está doido para fazer o sorteio aqui. Se ninguém mais tiver dúvidas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver aqui, Cássio, da gravação. Que foi, Cris? Peraí que eu não entendi a pergunta da Cris. Perguntou em algum lugar aí atrás. Não sei. Bom, deixa eu ver aqui, peraí. Pessoal... Cris, você fez uma pergunta aí? Você quer falar alguma coisa? Cris? Opa, estou falando aqui. Parabéns primeiro aí para vocês, excelente apresentação, nota 1000. O que eu perguntei foi uma pergunta de principiante aí, que eu sempre sofro para montar a buja, né? Já tentei enrolar antes e montar depois, ou subir com ela batendo, aí entra o vento, pô, eu fico sofrendo lá com ela batendo, aí me amarga o coração, até fica apertado de ver a vela batendo enquanto eu estou montando. Então, assim, se existe alguma forma mais rápida, né, mais eficiente para montar a buja. A primeira coisa que você tem que fazer, Cris, é levar teu barco lá para o centro vélico, tá? Você fica lá sozinha no patamar, você e o Hélio fazendo timinho, então a buja vai bater mesmo. Mas eu vou deixar o Juninho responder aí como é que é a melhor maneira dele montar a buja. Então, Cássio... Isso, buja batendo é ruim para uns, mas bom para outros, sabe? Então, Cris, a maneira que eu monto a buja, geralmente, nosso barco fica lá em São Paulo, eu coloco ela lá no gramado do Yacht Clube Paulista. A buja está sempre com cabo guia dentro. Eu venho com cabo de aço, amarro no cabo guia, passo esse cabo de aço inteiro, já coloco na marca da minha fita isolante lá em cima e eu enrolo essa buja, já enrolo ela em terra e já levo ela enrolada para o barco. Eu e o Henrique, que é o outro proeiro do barco. E o enrolador lá, ele tem que estar com umas 3, 4 voltas no cabo, com poucas voltas. Tem que tirar as voltas do enrolador, porque daí você encaixa a buja com poucas voltas e a hora que você desenrolar, ele já enrola o suficiente para você precisar enrolar de volta, entendeu? Tá. A gente faz assim também. Assim você não estraga a vela, não bate a vela. E não tem que comprar uma todo ano para dar dinheiro para esses gaúchos. Hein? Valeu, obrigada.
Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza. Natividade, pode fazer o que você quiser fazer aí, cara. A audiência é sua. Não, eu acho o seguinte, você vai fazer o sorteio no número aleatório aí no Excel, tem que ser de 1 a 72. De 1 a 72. Você me dá o número e eu vejo na lista aqui o número que sair, quem vai ser o feliz ganhador. Tá sem som, Cássio. Vamos chutar um número aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui no... Deixa eu colocar aqui de 1 a 72, eu vou... 63. 63, peraí. 63. Conta aí. 7. Bom, aproveitando enquanto na atividade está contando lá, queria agradecer mais uma vez o Fábio Cotrim, que apoiou aqui a nossa iniciativa, o Gui, da Rio Seio Tech, e o Beto e o Juninho. Eu acho que a gente sempre consegue aprender quando a gente coloca esses caras aí para conversar com a gente. Então, queria depois receber em privado de vocês o feedback para a gente organizar mais lives dessas, ou não, se vocês não gostaram. Então, assim, por favor, entupam o meu WhatsApp com a opinião de vocês. Fala, Edu. 63 deu Rodrigo. Eu não sei se é o Rodrigo Aguiar, não está tendo sobrenome aqui. É o Rodrigo. Deixa eu ver quem que tem de Rodrigo aqui. Deixa eu abrir aqui o vídeo dele. O único Rodrigo que eu conheço do HP é o Rodrigo Aguiar. Rodrigo, abre seu vídeo aí, por favor. Eu estou aqui. É o Rodrigo Aguiar. Então vamos ao... Parabéns, Rodrigo. Vamos para o 64. Perfeito. Quem está embaixo do Rodrigo? O Rodrigo sumiu aqui. É que ele foi lá para cima, porque abriu o... Ah, tá. Então, seria Roberto, o 64. Roberto está logo acima do Roberto Paradeda. Então tá bom. Então esse Roberto aí eu conheço. Eu acho que eu sei quem que é esse Roberto aí. E pelas regras, o Roberto Paradeda não poderia ganhar. Então ganhou o Roberto de cima. Então ganhou o Roberto Martins. Então ganhou o Roberto Martins. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Olha, tem o Barco também. Ah, não, mas não é regra escrita no começo. Quem está participando, organizando, não pode ganhar. É o Roberto Martins. Depois a gente, deixa eu ver, cadê ele aqui? Robertinho, pode falar com a gente, não? Quê? Alô? Olha ele aí, ó. Olha lá. Opa. Olha o Roberto, olha lá o Roberto com o cara de quarentena lá, ó. Morrendo de frio em Angra. É verdade. Tá Olha, certo. Dona Lenise. Cara, entrou. Tá gelado.
Mas que bom que você está bem aí em Angra. Graças a Deus. Tá, então depois você pega o seu voucher lá com o seu Gui, tá bom? Que eu ganhei, pô? Você ganhou um voucher de R$300 na Rio Seutec. Tá vendo? Você fala que nunca ganha nada, cara. O Gui, eu quero o meu dinheiro. Tá nas regras que foram colocadas, não pode ser convertido em dinheiro, não. Não, mas eu tenho uma conta com ele, corrente. Bom, aí é com ele. Abateu Tá bom, um pouco, gente. pelo menos. Aí você paga a conta lá que você deve lá, Roberto. Risca do Porra. caderninho lá do Gui, pô. Eu devia ter uma estátua lá, pô. Tá, joia. Muito bom vê-los todos. Gente, queria agradecer a presença de todos e depois queria receber o feedback de vocês aí, o que a gente acertou e o que a gente pode fazer melhor para a próxima. Você sabe o que eu achei, Cássio? Diga. Sabe o que eu achei? Que? Depois de tanta explicação, acho que é muito difícil velejar nesse bar. Mas é mesmo. É muito difícil, pô. Essa é a coisa boa. Falaram de coisa que eu nunca tinha ouvido, pô. Não, Roberto, a gente cria problema para vender solução. Essa é a tática de negócio. Isso aí, um abraço para todos aí. Só um lembrete, pessoal, dia 14, daqui exatamente uma semana, às 19 horas, a gente tem outra live de tática de regata e manobras com o Beto Paradena e o Henrique Gigante Haddad. Isso aí. Então, Um abraço. nesse bate-horário estaremos aqui. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todos aí. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado. Parabéns Até aí, Cassião. Obrigado, Obrigado, Beto. Até mais. Parabéns. Valeu. Juninho. Até mais. Valeu. Obrigado aí.